Você está vivendo a vida errada. Não me entenda mal. Você provavelmente tem sucesso pelos padrões que alguém estabeleceu. Talvez ganhe bem, talvez tenha os relacionamentos que deveria ter, talvez siga a carreira que seus pais aprovam. Mas tem aquela sensação, não tem? Aquele vazio às 3 da manhã quando você não consegue dormir. Aquela voz sussurrando que deveria haver mais. Que em algum lugar, em alguma linha do tempo alternativa, existe uma versão sua que está verdadeiramente viva. E a parte mais cruel. Essa voz está certa. Existe uma força dentro de você. Chame de propósito, chame de destino, chame do que quiser, que está gritando para ser ouvida. Mas você a sufocou por tanto tempo com as expectativas dos outros que mal consegue mais ouvi-la. Hoje vamos falar sobre um homem que dedicou sua vida inteira a uma única obsessão: descobrir e viver sua verdadeira vontade, custe o que custar. Ele perdeu tudo: reputação, fortuna, até mesmo sua sanidade aos olhos do mundo. Mas, no processo, ele descobriu algo que a maioria morre sem nunca conhecer: quem ele realmente era quando todas as máscaras caíram. Você já se olhou no espelho e teve a estranha sensação de que a pessoa que encara de volta não é você? Não inteiramente? Aquele rosto, aquelas roupas, aquele sorriso treinado para o mundo, são apenas uma casca. Uma persona cuidadosamente construída para navegar pelas expectativas da família, da sociedade, do trabalho. Mas por baixo, nas profundezas silenciosas do seu ser, existe outra coisa. Uma força anônima, um desejo sem nome, uma vontade que ruge em silêncio, esperando ser descoberta. E a pergunta que ecoa nesse vazio é aterrorizante e ao mesmo tempo libertadora. Quem sou eu, quando ninguém está olhando? E se a sua vida inteira, até este exato momento, tivesse sido apenas o prólogo da sua verdadeira história? Vivemos numa era de saturação. Somos bombardeados por um fluxo incessante de conselhos sobre como ser, o que fazer, o que desejar. Gurus digitais nos vendem as 5 chaves para a felicidade, os 10 passos para o sucesso, as 3 regras para um relacionamento perfeito. Nossas vidas são roteirizadas por algoritmos que prevêem nossos gostos e nos alimentam com mais do mesmo. Somos incentivados a seguir o rebanho, a adotar a moralidade do momento, a reprimir qualquer impulso que se desvie da norma. A individualidade tornou-se um produto, uma marca pessoal a ser cultivada para o consumo alheio, não uma verdade a ser vivida. O grande problema do homem e da mulher moderna não é a falta de informação, mas a falta de conexão consigo mesmo. Perdemos o nosso centro, o nosso eixo. Fomos ensinados a obedecer a todas as vozes, exceto a mais importante, a nossa própria. E nesse processo, a alma adoece. A ansiedade, a depressão, a sensação de vazio e de falta de propósito não são falhas no indivíduo. São sintomas de uma vida vivida em desacordo com a sua própria natureza essencial. É o grito de uma vontade sufocada, aprisionada sob camadas e mais camadas de deveria e não deveria. A tragédia moderna é a de um Deus que se esqueceu que é um Deus, convencido de que é apenas uma engrenagem numa máquina que ele não entende e não controla. Imagine por um instante nascer em uma gaiola dourada, talvez com todo o conforto material que o dinheiro pode comprar, mas ainda assim, uma gaiola. As barras são feitas de dogmas inquestionáveis, de uma moralidade rígida e punitiva, de uma visão de mundo onde o pecado e a danação espreitam em cada sombra. Essa foi a infância de um homem nascido Edward Alexander Crowley, no final do século XIX, em uma Inglaterra vitoriana que exalava hipocrisia e repressão. Sua família pertencia aos Irmãos de Plymouth, uma seita cristã fundamentalista e exclusiva. O ar que ele respirava era rarefeito com sermões sobre o fim dos tempos, a corrupção inerente da natureza humana e a necessidade de submissão total a um Deus ciumento e vingativo. Seu pai, um pregador leigo,
Era a personificação dessa fé. A Bíblia não era apenas um livro, era o único livro. A resposta para todas as perguntas, a medida de todas as coisas. Para uma criança de imaginação fértil e espírito indomável, este ambiente não era um santuário, mas uma câmara de tortura psicológica. Cada impulso natural, cada curiosidade, cada questionamento era visto como uma manifestação do mal. Foi nesse cenário que sua própria mãe, em um momento de frustração com a rebeldia do filho, o apelidou de A Besta, uma referência à besta do Apocalipse. Longe de se sentir ofendido, o jovem rapaz abraçou o título. Foi o seu primeiro ato de autoidentificação, sua primeira declaração de independência. Se ser curioso, ser apaixonado, ser diferente era ser a besta, então ele seria a besta com todo o seu ser. Ele percebeu muito cedo uma verdade fundamental. Muitas vezes as correntes que nos prendem não são forjadas pelo ódio, mas pelo amor distorcido daqueles que acreditam saber o que é melhor para nós. Eles nos dão as suas regras, os seus medos, as suas limitações, e chamam isso de proteção. A primeira e mais obscura lição que emerge dessa forja de repressão é a de que a verdadeira jornada espiritual não começa com a busca pela luz, mas com o reconhecimento e a rejeição das prisões que nos foram impostas em nome do amor e da tradição. Para encontrar a sua própria verdade, você primeiro precisa ter a coragem de se tornar um herege para a verdade dos outros. A morte de seu pai, quando ele tinha apenas 11 anos, foi o catalisador. O pilar daquele mundo dogmático ruiu, e com ele, a estrutura da gaiola começou a ceder. O dinheiro herdado deu-lhe os meios, mas foi a sua vontade que lhe deu a direção, a liberdade. A Universidade de Cambridge foi o seu primeiro vislumbre de um mundo para além das paredes da sua prisão. Lá, ele descobriu a poesia de Shelley, o poder da palavra para encantar e subverter. Descobriu o alpinismo, uma disciplina que o ensinou sobre perseverança, risco e a glória de alcançar um cume, de ver o mundo de uma perspectiva que poucos ousam buscar. A montanha se tornou seu primeiro templo, um lugar onde a vontade era testada contra a força bruta da natureza, onde cada passo exigia concentração total, um alinhamento perfeito entre mente, corpo e objetivo. O menor erro, a menor hesitação, poderia significar a morte. Não havia espaço para dogmas ou crenças herdadas no gelo e na rocha. Havia apenas a realidade imediata e a sua capacidade de lidar com ela. Essa busca por experiências no limite o levou a explorar não apenas o mundo exterior, mas também o interior. Ele mergulhou na literatura esotérica, nos textos de alquimia, nos grimórios medievais, nos ensinamentos místicos do Oriente e do Ocidente. Ele estava procurando por algo que a sua educação religiosa havia negado. Um sistema que não visasse suprimir a natureza humana, mas compreendê-la e magnificá-la. Ele buscava uma espiritualidade que não fosse baseada na fé cega, mas na experiência direta, no conhecimento adquirido através da prática. Ele procurava por magia. A sua jornada o levou às portas da Ordem Hermética da Aurora Dourada, a Golden Dawn, a mais prestigiosa e secreta sociedade ocultista de sua época. A Golden Dawn era um universo em si mesma. Liderada por figuras enigmáticas como S. L. MacGregor Mathers, a Ordem prometia aos seus iniciados um caminho gradual de iluminação, um sistema de conhecimento que unia a cabala judaica, o tarô, a astrologia, a alquimia e a magia cerimonial egípcia. Era uma universidade da alma. Para o jovem aspirante, foi como encontrar a chave para um universo que ele sempre soube que existia. Ele devorou o conhecimento da ordem com uma velocidade e uma aptidão que assustaram e impressionaram seus superiores. Ele não era um estudante passivo, era um experimentador voraz. Cada ritual, cada meditação, cada símbolo era um portal a ser explorado, uma ferramenta a ser testada. Ele via a magia não como um meio de obter poder sobre os outros,
mas como a arte e a ciência de causar mudanças em conformidade com a vontade. A vontade. Essa palavra continuava a ecoar. Mas, como em todas as instituições humanas, a Golden Dawn estava repleta de egos, políticas internas e limitações. Ele viu que muitos de seus membros, apesar de seu vasto conhecimento teórico, tinham medo de aplicar o que pregavam. Eles falavam de união com o divino, mas se apegavam às suas personalidades mundanas. Eles traçavam pentagramas para invocar anjos, mas tremiam diante da ideia de confrontar seus próprios demônios interiores. A segunda grande lição filosófica que ele aprendeu foi que o conhecimento por si só é impotente. Um mapa não é o território. Você pode passar a vida inteira estudando a arte da natação, mas até que você pule na água, você nunca saberá realmente o que é nadar. O caminho espiritual não é um exercício intelectual, é uma jornada experimental e, por vezes, perigosa. É preciso ter a audácia de testar todas as coisas, de desafiar todas as crenças, especialmente as suas próprias, e de aceitar os resultados, quaisquer que sejam eles. A verdade não é algo a ser acreditado, mas algo a ser descoberto. E a descoberta exige ação. O inevitável conflito de egos e a sua recusa em se submeter a uma autoridade que ele considerava estagnada levaram à sua expulsão da ordem. Mas a semente havia sido plantada. Ele possuía as ferramentas, o conhecimento e, acima de tudo, uma vontade incansável de ir além. Ele viajou pelo mundo, absorvendo as práticas do yoga e do budismo na Índia, estudando o taoísmo na China, atravessando desertos e escalando as montanhas mais altas do mundo. Cada experiência era um ingrediente para o seu grande trabalho alquímico, a descoberta de si mesmo. Ele estava se despindo, camada por camada, de tudo o que não era essencial. Estava esvaziando seu copo para que algo novo pudesse preenchê-lo. E foi no Egito, a terra dos mistérios antigos, o berço da magia que tanto o fascinava, que o evento mais transformador de sua vida ocorreu. Em 1904, durante sua lua de mel no Cairo com sua esposa Rose, algo extraordinário aconteceu. Rose, que não tinha nenhum interesse prévio em ocultismo, começou a entrar em estados de transe, murmurando mensagens de uma entidade que ela identificava como o deus Horus. Cético, mas intrigado por sua disciplina de testar todas as coisas, ele a submeteu a uma série de testes, pedindo-lhe que identificasse uma imagem do deus em um museu. Sem hesitar, ela o levou a uma estela funerária de madeira, a estela de Ankh-Afna-Khonsu, que ele nunca havia visto antes. O número de exibição da peça era 666. A coincidência era chocante demais para ser ignorada. Seguindo as instruções recebidas através de Rose, ele se preparou. Ao meio-dia, por 3 dias consecutivos de 8 a 10 de abril, ele entrou em seu quarto de hotel, pegou uma caneta e começou a escrever o que uma voz desencarnada, que se identificava como Aiwas, ditava em seu ouvido. O resultado foi um pequeno livro de 3 capítulos chamado Liber Ael Vel Legis, o livro da lei. Este livro se tornaria a pedra angular de toda a sua vida e obra. Era um texto enigmático, poético e, por vezes, brutal. Ele proclamava o advento de uma nova era para a humanidade, o Aeon de Horus, a era da criança coroada e conquistadora, a era do indivíduo soberano. A lei central desta nova era foi declarada em termos inequívocos. Faze o que tu queres há de ser tudo da lei. Esta frase, talvez a mais famosa e mais mal compreendida de todo o ocultismo ocidental, não era, como seus detratores afirmariam, um chamado ao hedonismo e à anarquia. Não era uma licença para fazer o que você gosta no sentido mundano. Era uma injunção muito mais profunda e exigente. Vontade aqui não significa desejo ou capricho. Refere-se à verdadeira vontade, o propósito único e essencial para o qual cada indivíduo nasceu. É a sua órbita, o seu caminho verdadeiro, a expressão perfeita da sua natureza.
Cada ser humano, segundo esta filosofia, é uma estrela. E assim como uma estrela, cada um tem seu próprio curso a seguir, sua própria luz para emitir. Interferir na órbita de outra estrela, ou permitir que outros interfiram na sua, é a fonte de toda a desordem e sofrimento no universo. A terceira e mais profunda lição é esta: você tem um propósito sagrado. Sua vida não é um acidente. Existe uma razão para a sua existência, uma função única que só você pode cumprir. A grande tarefa da vida, o grande trabalho, é descobrir essa verdadeira vontade e executá-la com coragem e determinação. Fazer a sua vontade não é egoísmo, é o seu dever para com o universo. Quando você está alinhado com a sua verdadeira vontade, tudo o que você faz é um ato de beleza e harmonia. O universo conspira para ajudá-lo. O oposto também é verdade. Quando você age contra a sua vontade, por medo, por convenção ou para agradar aos outros, você gera atrito, sofrimento e decadência, não apenas para si mesmo, mas para o mundo ao seu redor. A segunda parte da lei, amor é a lei, amor sob vontade, complementa a primeira. Não se trata do amor sentimental, mas do princípio cósmico da união, da afinidade. Significa que o caminho para cumprir a sua vontade é através da união com tudo o que é necessário para essa vontade, abraçando cada experiência, cada alegria e cada dor, como parte integrante do seu caminho. Mas como aplicar isso em nossa vida moderna, tão distante dos rituais egípcios e das sociedades secretas? Como encontrar nossa verdadeira vontade em meio ao ruído de um mundo que constantemente nos diz quem devemos ser? A aplicação prática dessa filosofia não requer hobbies, adagas ou altares. Requer algo muito mais raro e difícil: honestidade radical consigo mesmo e uma coragem implacável. O primeiro passo é o silêncio. Você precisa criar um espaço em sua vida para se desconectar do barulho externo. Desligue as notificações, desligue a televisão, afaste-se das vozes que lhe dizem o que pensar, o que sentir e o que querer. Pode ser através da meditação, de longas caminhadas na natureza, ou simplesmente sentando-se em um quarto escuro por alguns minutos todos os dias. Neste silêncio, comece a observar seus próprios pensamentos sem julgamento. Pergunte a si mesmo: de onde veio essa crença? É realmente minha ou eu a absorvi de meus pais, de meus professores, da mídia? De onde vem esse desejo? É um anseio genuíno da minha alma ou é algo que a publicidade me disse que eu deveria querer para ser feliz? Este processo de descondicionamento é o primeiro e mais crucial passo. É a quebra das barras da gaiola invisível. O segundo passo é a experimentação. Lembre-se da lição da Golden Dawn. O conhecimento sem ação é inútil. Comece a fazer pequenas coisas que o tirem da sua rotina, do seu personagem habitual. Se você é uma pessoa tímida, force-se a iniciar uma conversa com um estranho. Se você sempre segue o mesmo caminho para o trabalho, escolha um diferente. Leia um livro sobre um assunto que você acha que odeia. Experimente um hobby que parece ridículo. O objetivo aqui não é necessariamente encontrar uma nova paixão, mas quebrar os padrões rígidos da sua personalidade. Cada vez que você faz algo fora do personagem, você enfraquece a tirania do seu ego e cria uma pequena fenda para que o seu verdadeiro eu possa respirar. Observe o que lhe traz uma sensação de energia, de alinhamento, de certeza interior, mesmo que não faça sentido lógico. A verdadeira vontade raramente fala a linguagem da razão. Ela fala a linguagem da paixão, da intuição, de um profundo sentimento de propósito. O terceiro passo é o registro. Mantenha um diário. Não um diário de eventos, mas um registro mágico. Anote seus sonhos, suas sincronicidades, suas intuições. Anote os resultados de seus experimentos. O que aconteceu quando você quebrou sua rotina? Como você se sentiu?
O ato de escrever força a mente a organizar pensamentos e percepções que, de outra forma, permaneceriam vagos e confusos. Com o tempo, você começará a ver padrões emergindo. Você começará a discernir o fio dourado da sua vontade, tecendo através do caos aparente da sua vida. Este diário se torna o seu livro sagrado pessoal, o mapa do seu próprio universo. O quarto e mais desafiador passo é a execução. Uma vez que você comece a ter um vislumbre da sua vontade, você deve agir sobre ela. E é aqui que o medo aparece. O medo do fracasso, o medo do julgamento, o medo do desconhecido. A sociedade não recompensa a individualidade autêntica. Ela a teme. Seguir sua vontade pode significar abandonar um emprego seguro, mas que drena a sua alma. Pode significar terminar um relacionamento confortável, mas estagnante. Pode significar se afastar de amigos ou familiares que não apoiam o seu crescimento. A filosofia que estamos explorando não promete uma vida fácil. Ela promete uma vida significativa. Ela exige que você se torne o Deus de sua própria vida, o autor de sua própria história, e que aceite a responsabilidade total por cada palavra e cada ato. Cada momento se torna uma escolha. Você está agindo em alinhamento com a sua vontade ou está traindo a si mesmo por conforto e segurança? A vida do homem que se tornou a besta 666 foi um testemunho turbulento dessa filosofia. Ele passou o resto de seus anos refinando seu sistema de magia, fundando a Astrum Argentum, AA, e liderando a Ordo Templi Orientis, OTO. Ele estabeleceu a Abadia de Telema na Sicília, uma comuna mágica dedicada à prática da lei de faze o que tu queres. A abadia terminou em escândalo e tragédia, manchada pela morte de um discípulo e pela subsequente expulsão de seu fundador pelo governo fascista de Mussolini. A imprensa sensacionalista o pintou como um satanista, um monstro, o homem mais perverso do mundo. Eles pegaram sua filosofia de libertação individual e a torceram em uma caricatura de depravação. E talvez, de certa forma, eles não estivessem totalmente errados. Ele era perverso, mas apenas para um mundo construído sobre a repressão, a hipocrisia e a submissão. Ele era um demônio para os deuses falsos da convenção e da moralidade de rebanho. Ele cometeu muitos erros, foi arrogante, por vezes cruel, e suas experiências com drogas e sexualidade o levaram a lugares sombrios. Ele era profundamente humano em suas falhas, mas ele nunca vacilou em sua busca. Ele viveu sua vida como um laboratório, testando suas teorias em si mesmo com uma dedicação que beirava a loucura. Ele nos deixou um corpo de trabalho vasto e complexo, um mapa para aqueles corajosos o suficiente para explorar os territórios desconhecidos de suas próprias almas. Ele não pediu seguidores que o adorassem, mas indivíduos que se tornassem seus próprios mestres. Sua mensagem final não era, acredite em mim, mas descubra a si mesmo. A história dele não é um conto de moralidade. É um convite à reflexão. Ele nos força a confrontar as questões mais desconfortáveis. Estamos vivendo nossa própria vida, ou estamos desempenhando um papel que nos foi dado? As correntes que nos prendem são reais, ou são ilusões que temos medo de abandonar? O que aconteceria se, por um dia, por uma hora, por um único momento, agíssemos em perfeita conformidade com a nossa mais profunda e verdadeira vontade, sem medo das consequências? A verdade é que o universo não se importa com a nossa felicidade. Ele se importa com o cumprimento da lei. E a lei da sua existência é a sua vontade. Viver de acordo com ela é a única verdadeira liberdade. Ignorá-la é a única verdadeira danação. O céu e o inferno não são lugares para onde vamos depois da morte. São estados que criamos aqui e agora, a cada escolha que fazemos. Então, olhe novamente para o espelho. Para além da máscara, para além do personagem, para além do medo. Uma estrela espera, um caminho se desdobra. A pergunta não é se você tem uma verdadeira vontade.
A pergunta é: você terá a coragem de descobri-la e a força para vivê-la?